Muito obrigado, Sr. Governador, por receber o Jornal de Economia e Finanças para esta primeira entrevista que pensamos seja a primeira de muitas. Obrigado. Ok, nós é que agradecemos também a iniciativa que tiveram em nos entrevistar e pensamos que será para nós uma grande oportunidade para esclarecermos alguns temas de interesse, não apenas para a classe jornalística, mas sobretudo para os nossos concidadãos. Obrigado, Sr. Governador. Sr. Governador, a primeira questão. Qual é o principal desafio da nossa economia neste momento? O BNE. O principal desafio da nossa economia tem a ver com a estabilidade macroeconómica. Nós temos diversos setores da atividade económica e quando nós falamos em estabilidade macroeconómica, nós olhamos para todos eles. A começar pelo setor real da economia. O setor real da economia tem estado a crescer. No ano passado, a taxa de crescimento global foi de 3,1%. E não obstante registrar-se um crescimento do setor não petrolífero à volta de 5%, infelizmente a queda da atividade no setor petrolífero contribuiu para a redução da taxa de crescimento global. E nós precisamos, no nosso entendimento, ter taxas de crescimento global da nossa economia acima dos 3,5%, porque esta é a referência que temos na sequência dos resultados do censo da população publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. Com taxas de crescimento globais acima dos 3,1%, obviamente que o crescimento do setor não petrolífero será muito maior e, consequentemente, isso vai contribuir para a criação de mais empregos na nossa economia e, consequentemente, a redução das taxas de desemprego. Por outro lado, nós precisamos também, e aqui olhando já para o setor externo da nossa economia, precisamos efetivamente de diversificar as fontes de exportação e não dependermos apenas do setor petrolífero e, em menor escala, do setor diamantífero. Portanto, isso também constitui um desafio. Do lado do Banco Nacional de Angola, nós entendemos que a redução da inflação para trazê-la a níveis baixos e estáveis constitui um grande desafio, tendo em conta a sinalização que a redução da inflação traz, não apenas para os agentes econômicos internos, mas também para os potenciais investidores externos. E, por último, temos então o setor fiscal. Nós pensamos que a consolidação nos diversos setores de atividade a que eu me referi, particularmente no setor real e no setor externo, há de contribuir também para o equilíbrio das nossas contas fiscais e criar aí condições para que, efetivamente, o Estado continue a dar o seu apoio à economia através de investimentos em infraestruturas. Eu refiro-me aqui particularmente às infraestruturas de transporte, que são extremamente essenciais. Sabemos que já temos excedentes no que diz respeito à produção de energia. Existem desafios, sim, com a distribuição da energia, fazer com que a energia que é produzida no nosso país chegue à casa de todos os angolanos. E depois temos também desafios no que concerne à distribuição de água. E de uma maneira geral, entendemos que com o equilíbrio das nossas diversas contas, o equilíbrio macroeconômico, a estabilidade macroeconômica, o Estado poderá também desempenhar o seu papel de maneira mais consistente com aquilo que são os desígnios da nossa economia. Quais são os fatores que ainda fazem com que a nossa inflação esteja tão alta? A inflação, ela continua num patamar alto, mas permita-me registrar aqui
a contínua desaceleração do ritmo de crescimento dos preços. Nós registramos no mês de fevereiro, de acordo com os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, uma taxa de inflação homóloga de 13,35%. Nós pensamos que, se continuarmos nessa trajetória de redução da taxa de inflação, mais rapidamente poderemos alcançar o objetivo do Banco Nacional de Angola, de médio e longo prazo, que é o de uma taxa de inflação baixa. Quando nós nos referimos à taxa de inflação baixa, numa primeira fase temos em perspectiva uma taxa de 1 dígito e, posteriormente, uma taxa de inflação que esteja alinhada às taxas de inflação que se observam nos países da SADC. E, posteriormente, então, pretendemos alcançar uma taxa de inflação estável. Taxa de inflação estável quer dizer que ela varia de um ano para o outro em níveis que lhe permitam continuar num patamar relativamente baixo. Os desafios têm a ver com a oferta interna de bens, particularmente os bens essenciais de consumo, porque a classe de alimentação e bebidas não alcoólicas no nosso país é que tem a maior pressão sobre o nível geral de preços. Nós temos consciência de que, se nós produzirmos bens essenciais de consumo suficientes para o nosso mercado interno, isto terá um impacto significativo na redução da inflação. Por outro lado, com a experiência do passado, nós pensamos também que tem que haver controlo na gestão das finanças públicas, essencialmente no que diz respeito ao financiamento do Banco Central ao governo, porque sempre que o Banco Central financia o governo, particularmente com financiamentos em moeda nacional, o Banco Central emite moeda e essa moeda acresce-se à moeda em circulação na economia e, obviamente, potencia a demanda interna. E se nós não tivermos oferta suficiente, este aumento acaba por pressionar os preços. Portanto, nós temos que ser extremamente cautelosos no financiamento das finanças públicas pelo Banco Central. E, por outro lado, é extremamente importante que o Banco Nacional de Angola continue a fazer uso dos seus instrumentos de política monetária no sentido de controlar a liquidez em circulação na nossa economia. Pensamos que, se nós, quando tiverem reunidos esses três fatores essenciais, nós estaremos em melhores condições para continuar a combater os preços na nossa economia e em melhores condições também de fazermos face às adversidades externas. E isto permite introduzir aqui um elemento fundamental, é a necessidade de nós continuarmos, sempre que as condições da nossa balança de pagamentos o permitir, nós devemos continuar a acumular reservas internacionais, porque são a acumulação dessas reservas internacionais que no futuro nos irão ajudar a fazer face a eventuais adversidades externas. Deixa-me insistir a questão da inflação. Senhor Governador, disse que um dos fatores é também a fraca produção interna, certo? A insuficiente Produção interna, certo. Neste caso, Senhor Governador, como é que se mantém a inflação alta nesse caso? E como é que mantemos as taxas de juros para financiamento da economia altas e a inflação alta também? Não seria o contrário, Senhor Governador? As taxas de juros altas são usadas como um instrumento para o controlo da inflação, né? Quando mais alta for a taxa de inflação, maiores serão as taxas de juros, porque as taxas de juros estão associadas às taxas de inflação. No fundo,
as taxas de juros altas, elas têm por objetivo dissuadir o consumo, principalmente o consumo das famílias, o consumo de particulares, né? Então, por isso é que, estrategicamente, de acordo com aquilo que tem sido seguido pelos bancos centrais, quando há pressões inflacionistas na economia, a tendência é ter-se taxas de juro altas. Agora, no nosso caso, e por estarmos conscientes de que a nossa economia ainda não produz o suficiente para o mercado interno, por esta razão, o Banco Nacional de Angola teve a iniciativa de adotar um instrumento, que é o Aviso 10, e que permite o financiamento à economia, particularmente aqui ao setor produtivo. Nós gostamos de sublinhar a agricultura, a pecuária, as pescas e também a indústria transformadora, porque com financiamentos a essas atividades econômicas a taxas mais baixas, porque as taxas do Aviso 10 são taxas bonificadas e, por conseguinte, muito abaixo das taxas de mercado, nós pensamos que isso vai contribuir e tem estado a contribuir no aumento da oferta interna de bens essenciais de consumo. Qual é a diferença entre da taxa BNA e a taxa do Aviso 10? A taxa BNA está em 17,5%, na sequência das decisões tomadas nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária, ao passo que a taxa do Aviso 10 está em 7,5%. Portanto, aí já há uma diferença relativamente importante entre a taxa do Aviso 10 e a taxa BNA. Mas a taxa que é usada como referencial pelos bancos comerciais no estabelecimento das suas taxas tem sido a taxa do mercado monetário interbancário. E neste particular, a taxa overnight está aí à volta dos 20%. Com essas medidas, quando é que o cidadão, nesse caso, vai poder sentir, vamos falar de novo da inflação, vai poder sentir esta queda da aceleração dos preços? Eu acredito que o cidadão já tem estado a sentir os efeitos da desaceleração dos preços na nossa economia. Quando nós falamos de desaceleração, estamos a dizer que os preços continuam a subir, mas a um ritmo inferior àquele que nós observávamos num passado muito recente. Para além disso, aqui nós estamos a falar da inflação global. Exatamente. Mas quando nós olhamos para alguns bens e serviços na nossa economia, alguns deles já têm estado a registrar uma certa estabilidade. Portanto, a desaceleração ou a queda da inflação na economia também tem por função ancorar as expectativas dos agentes econômicos e, consequentemente, transmitir confiança, segurança sobre o que poderá acontecer no futuro. Nós pensamos que esta tendência vai fazer com que, efetivamente, no médio prazo, o cidadão possa, com maior facilidade, sentir os efeitos da redução da inflação. Aliás, o que os agentes econômicos, principalmente olhando aqui para o setor empresarial, o que nos tem estado a dizer é que já tem estado a notar os efeitos positivos, por um lado, da redução da inflação e, por outro lado, de uma maior regularidade na oferta de moeda estrangeira. Portanto, os impactos começam a ser visíveis. Não obstante, nós temos plena consciência de que todos os agentes econômicos ainda não são da mesma opinião, razão pela qual nós temos que continuar a trabalhar no sentido
de fazer com que os efeitos da estabilização ou da redução da inflação e também da estabilidade do mercado cambial possam efetivamente ser ressentidos pelos agentes econômicos e ter um impacto significativo na estabilidade macroeconômica no seu todo. De que forma é que o BNA pretende reforçar a confiança no sistema financeiro, no sistema bancário nacional? Nós tomamos um conjunto de medidas específicas direcionadas para o sistema financeiro. O Banco Nacional de Angola, a sua missão principal é a estabilidade dos preços na economia. E a missão secundária é a estabilidade do sistema financeiro. Por isso é que nós temos, a nível dos órgãos do Banco Nacional de Angola, nós temos um comitê de política monetária que toma decisões sobre a política monetária e temos um comitê de estabilidade financeira que toma decisões sobre o sistema financeiro supervisionado pelo Banco Nacional de Angola, uma vez que nós temos, para além do BNA, temos também a CMC e a ARCEG, que são organismos de supervisão, e as decisões a nível do sistema no seu todo, incluindo o mercado de capitais e as instituições supervisionadas pela ARCEG, aí há decisões que são tomadas a nível do Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro. Portanto, nós estamos muito focados na estabilidade do nosso sistema financeiro e entendemos que com a introdução de cada vez mais de novos produtos e serviços financeiros, a relação entre os bancos comerciais, especificamente, e os utentes desses serviços vai melhorar cada vez mais. Por isso é que o Banco Nacional de Angola, no âmbito das suas funções de regulação e supervisão, tem estado a acompanhar as atividades exercidas pelos bancos comerciais em prol da defesa dos interesses dos consumidores de produtos e serviços bancários. Já sente essa confiança do sistema e já agora também, que novos produtos o Banco Nacional vai introduzir para reforçar esta relação com a banca e com os consumidores no geral? O Banco Nacional de Angola não tem vocação à introdução de produtos a nível do sistema financeiro ou do sistema bancário em particular. O Banco Nacional é um órgão de regulação, estabelece as regras e depois os promotores das instituições financeiras e bancárias em particular é que oferecem os produtos e serviços financeiros aos seus mais diversos clientes. Mas é óbvio que o Banco Nacional de Angola, para além de ser o regulador, também supervisiona as atividades para ver analisar se o que está a ser oferecido aos bancos, aos clientes das instituições financeiras, respeita alguns padrões básicos que devem ser observados por essas instituições. Sr. Governador, vamos falar um pouco da informalidade que no nosso sistema financeiro, que já data de há muitos anos. Como é que o Banco Nacional está a se preparar para combater a informalidade no sistema? E que novas medidas podem ser introduzidas nos próximos tempos? A informalidade, aquilo refere-se a atividades económicas e financeiras que ocorrem fora do sistema formal da economia. Uma instituição como o Banco Nacional de Angola não tem vocação a combater a informalidade. O que o Banco Nacional de Angola faz é tomar um conjunto de medidas direcionadas para o sistema financeiro no sentido de aumentar a inclusão financeira. Por essa razão é que no ano passado
através de um decreto presidencial, foi aprovada a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira e que tem por objetivo último fazer com que os níveis de inclusão financeira no nosso país aumentem consideravelmente. E o que nós fazemos do lado do Banco Nacional de Angola, por exemplo, para permitir que haja maior inclusão financeira, nós criamos ou estabelecemos normas que visam facilitar a constituição e o acesso a um conjunto de instituições financeiras reguladas pelo Banco Nacional de Angola. Refiro-me, em particular, às cooperativas de crédito, refiro-me também às sociedades de microfinanças e também às empresas prestadoras de serviços de pagamentos, cujas regras, os requisitos, mais uma vez, de constituição e de acesso são muito mais fáceis, né? E nós pensamos que o cidadão, ao aderir a estas instituições, que são menos exigentes do que os bancos comerciais, também estarão a ser incluídos financeiramente. Agora, se me falar do mercado informal, porque quando se fala em informalidade e coloca-se essa questão ao Banco Central, o que nós entendemos que de maneira subjacente se está a pensar no mercado informal de divisas. Exatamente. Então, o que nós fazemos é permitir que os cidadãos tenham acesso às divisas que são transacionadas ao nível do mercado formal. Mercado formal, estamos a falar dos bancos comerciais, estamos a falar das casas de câmbio, estamos a falar também das empresas prestadoras de serviços de pagamentos, principalmente aquelas vocacionadas para a transferência de remessas, né? O que nós podemos constatar é que no ano passado houve um aumento na ordem de cerca de 11% das divisas disponibilizadas aos bancos comerciais. O total de divisas que foi comercializado no ano passado foi de cerca de 12 mil milhões de dólares. E o impacto disso foi uma maior satisfação dos agentes econômicos que realizam importações, uma maior satisfação dos agentes econômicos que atuam em Angola e que transferem lucros e dividendos para o estrangeiro, para os seus países de origem, e uma maior satisfação também dos agentes econômicos nacionais e estrangeiros que fazem transferências de remessas, né? Os números mostram isso, né? Aliás, com base nisso, nós observamos uma relativa estabilidade, não só no mercado formal, mas o que nós constatamos é que, a nível do mercado informal, a taxa de câmbio manteve-se praticamente inalterada. Isto quer dizer que há uma maior satisfação das necessidades de moeda estrangeira no mercado formal, que faz com que o recurso ao mercado informal seja cada vez menor. Agora, é importante também que os agentes econômicos tenham consciência, principalmente os viajantes, né? É importante também que tenham consciência que a demanda por moeda estrangeira para viagens também deve ser feita com antecedência, né? Nós não devemos esperar em vésperas das nossas viagens para os estrangeiros, irmos ao banco comercial e pensarmos que as nossas necessidades serão satisfeitas. Não, as viagens devem ser preparadas com a antecedência necessária para que efetivamente as necessidades dos agentes econômicos possam ser satisfeitas em tempo oportuno. Bom, com todas essas medidas que aqui avançou, como é que ainda continua-se a observar
muita moeda estrangeira no mercado informal? Porque nós ainda temos muitas atividades informais no nosso país que fazem com que se transacione moeda estrangeira. Nós temos consciência que existe um contrabando de petróleo, né? Particularmente, quando se fala do contrabando de petróleo, é o petróleo que é comercializado nos países vizinhos. Isso faz entrar divisas pelo mercado informal. Nós sabemos também que há mercadorias que produzidas internamente e que acabam por ser comercializadas nos países vizinhos. Isso faz com que entre moeda estrangeira. Sabemos também que existe a exploração artesanal e também ilegal de metais preciosos, e a comercialização desses metais preciosos é feita com moeda estrangeira. E, por outro lado, nós temos conhecimento que há um conjunto de cidadãos, né, que também trazem moeda estrangeira do exterior para o nosso país. É toda essa moeda estrangeira que aparece a ser comercializada no mercado informal. Porque, contrariamente ao que muitos dos nossos concidadãos pensam, o volume de importações de divisas por parte de moeda física por parte dos bancos comerciais tende a reduzir substancialmente, porque os bancos comerciais e também em alinhamento com as regras de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, têm estado a optar pelo carregamento dos cartões de crédito e de débito, não obstante frequentemente receberem reclamações dos seus clientes, né, que pretendem ter os recursos financeiros em físico. Os bancos comerciais têm estado a optar por esses carregamentos e, por outro lado, os bancos comerciais também fazem transferências para o exterior a favor dos seus clientes, né? Então, quando nós falamos dos bancos, que os bancos comerciais compraram divisas e venderam divisas, tudo isso é feito através de transações, né? É moeda escritural. O banco comercial, né, quando compra, quem vende dá instruções ao seu banco para transferir para aquele banco comercial. E o banco comercial, quando vende, também dá instruções ao seu banco correspondente para transferir para a conta do seu cliente. Portanto, são transações escriturais que vão acontecendo e não tanto como muita gente pensa que os bancos comerciais trazem o dinheiro, esse dinheiro é disponibilizado que alimenta o mercado informal. Não é assim que as coisas acontecem. Okay. Uma das reclamações, Sr. Governador, também que se faz muito é a diferença do câmbio entre um banco comercial e o outro. O BNA tem noção disso? Tem recebido essas reclamações e como é que tem tratado? Bom, o mercado cambial é livre. O mercado cambial é livre. Mas há uma banda para... Não existe nenhuma banda. O mercado cambial é livre. O que o Banco Nacional de Angola faz através da supervisão bancária é evitar que haja ações especulativas por parte dos bancos comerciais, principalmente quando estas divisas são adquiridas junto da plataforma da Bloomberg. De resto, não é o Banco Nacional de Angola que estabelece quais são as taxas de câmbio que devem ser praticadas pelos bancos comerciais, né? O que nós temos estado a aconselhar os agentes econômicos é que comparem e vejam com que banco comercial
é que devem manter a sua relação de confiança, né? E que tenham também a paciência de comparar as taxas de câmbio que são praticadas pelos bancos comerciais, né? É a mesma coisa que nós aconselhamos aos agentes econômicos. Quando vão ao supermercado fazer compras, tem que comparar, porque os preços praticados num ou noutro estabelecimento comercial variam, né? E muitas das vezes são variações consideráveis. Eu próprio tenho estado a acompanhar isso, né? Porque eu tenho o hábito também, com regularidade, passar pelos estabelecimentos comerciais, verificar a oferta de bens e também os preços praticados. Isso também faz parte do meu trabalho, constatar as coisas in loco e não esperar que me venham informar. Quando fala em evitar a especulação, senhor governador, está a falar de que margem? Porque se os bancos comerciais forem livres... Os bancos comerciais são livres. Sim, mas Sim. A especulação que o senhor governador se referiu, está a falar de que margens? Não existem margens pré-estabelecidas, isso depende da apreciação que os agentes de supervisão constatam in loco. Não existe margens. Okay. Senhor governador, vamos falar um pouco da digitalização, já que caminhamos para aí. Como é que o BNA está-se a preparar para esta nova tendência da digitalização dos serviços financeiros, principalmente? A digitalização, nós pensamos que a digitalização, no caso da digitalização dos pagamentos, nós pensamos que é um instrumento fundamental que devemos ter em consideração no âmbito da implementação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Por iniciativa dos bancos comerciais, os bancos têm vários aplicativos que permitem fazer pagamentos digitais e não só, que para além dos pagamentos também pode-se fazer transferências de dinheiro, e as empresas prestadoras de serviços de pagamentos também apostaram consideravelmente no desenvolvimento de aplicativos que permitem a realização desse tipo de transações. Do lado do Banco Nacional de Angola, nós trabalhamos com a EMIS, que é a Empresa Interbancária de Serviços, no sentido de se desenvolver um arranjo que permite a interoperabilidade entre os diversos aplicativos existentes. O aplicativo desenvolvido por um banco comercial não permite comunicação com os aplicativos desenvolvidos pelas empresas prestadoras de serviços de pagamento, por exemplo. Mas através do arranjo Quick, que é o Kwanza instantâneo, que é uma solução de interoperabilidade, então é possível que esses pagamentos ocorram com segurança e de maneira instantânea. Quer dizer que o beneficiário de uma transferência, na hora, pode constatar o crédito na sua conta bancária ou na sua conta digital. E nós, no âmbito da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, vamos trabalhar com todos os organismos intervenientes no processo para que, efetivamente, em Angola, nós possamos ter níveis de digitalização comparáveis aos outros países africanos que são, de uma maneira geral, líderes nos pagamentos digitais, não apenas no continente, mas no mundo. Nesse caso, como é que o senhor governador avalia o surgimento de cada vez mais fintechs? As fintechs são extremamente importantes, nós próprios também encorajamos, apoiamos, através do LISPA, o surgimento e
o desenvolvimento das fintechs, porque elas acabam por trazer soluções tecnológicas inovadoras que contribuem para o desenvolvimento do nosso sistema financeiro. Permita-me só regressar ao aviso 10. Sim. Como tem sido a adesão ao aviso 10 e como é que o Sr. Governador reage às críticas, por exemplo, que não tem havido crédito à economia nacional, principalmente ao setor produtivo? Bom, nós não podemos dizer que não tem havido crédito à economia, Pouco crédito. porque os dados falam por si. Em 2024, o crescimento do crédito à economia foi da ordem dos 30%. E em 2025, o crédito à economia continuou a crescer num patamar ligeiramente superior a 20%. Portanto, nós não podemos dizer que não tem havido crédito à economia. Tem havido. Mas nós reconhecemos que, tendo em conta o potencial de crescimento da nossa economia, o crédito à economia é ainda insuficiente. Mas, nos últimos anos, nós temos estado a constatar alterações muito substanciais. Antes de 2019, porque o aviso 10, o primeiro aviso 10, foi aprovado em 2019, antes de 2019, praticamente não era concedido crédito à agricultura, à pecuária e à indústria transformadora, né? Esse crédito era praticamente insignificante. Na sequência da publicação do aviso 10, o que nós constatamos é que os bancos comerciais tiveram que se reorganizar, porque o aviso também estabelecia limites de crédito que deviam ser concedidos olhando para o ativo dos bancos. Então, para cumprir com o estabelecido pelo Banco Central, os bancos comerciais tiveram que se organizar. Muitos deles nem sequer tinham serviços especializados de crédito, mas passaram a ter áreas específicas vocacionadas para a concessão do crédito. O montante de crédito já concedido no âmbito do aviso 10 anda aí à volta de 1,6 bilhões de kwanzas. É considerável, e isso só foi possível graças ao aviso 10. É óbvio que, para além do aviso 10, há também aí um conjunto de iniciativas que têm sido tomadas pelo Executivo angolano, particularmente o reforço das dotações financeiras do FADA, do Fundo de Garantia de Crédito, né? E tudo isso tem feito com que haja aqui um certo dinamismo no âmbito da concessão do crédito. Nós, quando realizamos as nossas reuniões do Comitê de Política Monetária nas províncias, nós temos tido a oportunidade de visitar empreendimentos que foram financiados com recurso ao aviso 10. Foi o que aconteceu muito recentemente na província do Namibe, Tem alguns exemplos, Sr. Governador? em que visitamos uma empresa do setor das pescas que adquiriu navios de pesca graças aos créditos concedidos no âmbito do aviso, no aviso 10, que melhorou a sua infraestrutura de processamento do pescado, né? E que, inclusive, já começa a ter algumas experiências de exportação. Tivemos também a oportunidade de visitar um aviário, né, de um jovem empreendedor e que, segundo o que nos foi reportado,
é o maior produtor de ovos da região sul do nosso país, graças aos financiamentos obtidos ao abrigo do aviso 10. A Zona Econômica Especial tem muitas indústrias transformadoras, né, que produzem uma variedade de produtos, né? Para pensar, por exemplo, em doces, né, produtos da indústria de pastelaria, para pensar nas massas alimentares. Nós já temos uma oferta interna considerável de massas alimentares, inclusive há excedentes que são exportados para países vizinhos, né? Temos, graças a essas empresas que importam trigo, por exemplo, e transformam o trigo em farinha de trigo, né? Nós já temos também excedentes de farelo, não só excedentes de farelo de trigo, mas temos também excedentes de farelo de milho, né? Excedentes de farelo de milho. Com regularidade, né, são exportados excedentes de farelo para o exterior do país. E esses investimentos foram feitos graças ao aviso 10. É só os senhores jornalistas irem para a Zona Econômica Especial, visitarem as fábricas e serão informados que foi graças ao financiamento do aviso 10 que foi possível iniciar e consolidar aquelas atividades. Nós já estamos a ter, parece que já temos, inclusive, de acordo com as declarações que foram prestadas pelo setor, já temos autossuficiência na produção de óleo alimentar. Muitas daquelas fábricas foram criadas, desenvolvidas, graças aos financiamentos obtidos através do aviso 10. Agora, é importante que quem pretende aderir aos avisos e, de uma maneira geral, obter crédito bancário, tem que saber primeiro quais são os requisitos que são exigidos, né, pelos bancos comerciais. Né? Tem que saber quais são os requisitos. Depois tem que se organizar para cumprir com aqueles requisitos todos que são solicitados. Né? E os bancos comerciais têm todo o interesse em conceder crédito aos clientes que lhes oferecem garantias de reembolso, né? Porque os bancos trabalham com recursos dos depositantes. Né? Então é importante que a nossa mentalidade também, a nível do país, mude consideravelmente. Porque quando um banco concede um crédito ao seu cliente, o crédito deve ser reembolsado, aquilo não é uma oferta. Porque quando mais tivermos clientes bancários que não reembolsam os créditos que lhes são concedidos, isso também acaba por pressionar a taxa de juros. Né? Então, se nós queremos uma redução da taxa de juros, não devemos esperar apenas que o trabalho seja feito pelo Banco Central, pelos bancos comerciais. Né? O trabalho também deve ser feito pelo próprio cidadão que recorre aos bancos comerciais no sentido de obter o crédito bancário. Né? Agora, o que nós constatamos é que muitas das vezes nós temos operadores econômicos que recorrem aos bancos comerciais, mas que não têm nenhuma garantia real. Não tendo nenhuma garantia real, né? Inclusive, tivemos conhecimento muito recentemente de um cliente que tem estado, aparentemente, a apresentar bons resultados da sua atividade e nós nos questionamos por que não conseguia obter crédito. Porque está a trabalhar em instalações que não lhe pertencem. Não tem nenhuma garantia real. Por isso, os agentes econômicos também devem olhar para os requisitos e trabalhar para que efetivamente possam cumprir com os requisitos estabelecidos
ou exigidos pelos bancos comerciais. Tivemos há tempos uma experiência de introdução do Kwanza, por exemplo, à Lei de Fronteiras. Começamos pela Namíbia. Com a entrada da Zona de Comércio Livre da SADC, vai ser possível a transação do Kwanza pelos outros países, principalmente aqui da região? Bom, isso é algo que tem que ficar claro, né? Nós temos estado a trabalhar no sentido de permitir que o Kwanza seja aceito como moeda de compensação, né, a nível da SADC, contrariamente ao que as pessoas pensam. Infelizmente, os nossos cidadãos, quando tomaram conhecimento dessas matérias, de repente pensaram que o que nós estamos a fazer é permitir que o cidadão saia de Angola, vá para a Namíbia com os seus kwanzas e possa fazer pagamentos em kwanzas. Não é nada disso. Nós estamos a trabalhar para que o kwanza seja uma moeda de liquidação e de compensação. É fazer com que, através de um instrumento chamado RTGS, né, que é um sistema de compensação a grosso em tempo real e no qual participam os bancos centrais aderentes, né, e também os bancos comerciais, que o Kwanza seja aceite nesta plataforma, né, e que rapidamente os agentes econômicos então possam realizar as suas transações com maior celeridade. Isso será possível através da integração dos nossos sistemas de liquidação internos aos sistemas esse sistema que está a ser desenvolvido a nível da SADC. E pensamos que essa é uma experiência piloto que, se for bem sucedida, no futuro poderemos alargar para a zona de livre comércio africana, mas nós optamos pelo gradualismo. Começarmos primeiro aqui a nível da SADC e posteriormente então olharmos para o continente. Do nosso lado, Angola, já fizemos tudo o que nos foi exigido e estamos à espera que os técnicos que estão a trabalhar na interoperabilidade desse sistema regional possam concluir o seu trabalho para que efetivamente nós possamos então também aqui anunciar essa boa nova ao país de uma maneira geral, mas sobretudo aos operadores econômicos, porque isso destina-se essencialmente aos operadores econômicos. Mas como é que vai funcionar? Pode dar um exemplo? Pode dar um exemplo de como vai funcionar? Um exemplo concreto, Exatamente. porque nós teremos vários bancos aderentes. Certo. Os nossos bancos comerciais, se forem aderentes, o Banco Nacional de Angola também é aderente. Certo. O cliente angolano que quiser fazer uma importação da Namíbia, poderá dar a instrução ao seu banco comercial cá em Angola e o banco comercial em Angola vai fazer o pagamento em kwanzas. Porque o kwanza será uma moeda aceite para a realização desse tipo de transações. Isso também reduz a pressão à divisa, certo? Vai reduzir, obviamente, a pressão às divisas, mas mais uma vez, nós não devemos só esperar e importar, nós também temos que exportar, né? Exato. Que é para que haja aqui algum equilíbrio nas transações com os nossos parceiros da região. Mas nós já temos aqui muitos produtos em condições de serem exportados para os países vizinhos e pensamos que vão sendo criadas as condições para que a zona de comércio livre da SADC, na nossa perspectiva, olhando aqui para o lado angolano, seja benéfica também para os nossos operadores econômicos. Senhor Governador, se tivesse uma mensagem direta aos angolanos preocupados com a nossa economia, o que é que diria?
Eu diria aos angolanos que foram registados êxitos muito favoráveis nos últimos anos na nossa economia. Infelizmente, e porque o período de crise foi relativamente longo, né, de 2014 a 2020, e o período de recuperação da atividade econômica foi com taxas relativamente baixas. Isso fez com que, na percepção dos nossos concidadãos, né, ainda se faça frequentemente referência à crise. Mas não, o país, do ponto de vista dos conceitos macroeconômicos, não está em crise. O país está naquilo que chamamos numa fase ascendente do ciclo econômico. O país tem estado a registrar taxas de crescimento, particularmente no setor não petrolífero da nossa economia. O país tem estado a reduzir as taxas de inflação e o país tem estado a acumular reservas internacionais para fazer face a adversidades externas. Nós pensamos que estamos num contexto de estabilização macroeconômica, mas isso não podemos considerar como algo adquirido, né, um fim como tal. Não, isto é algo que nos encoraja a trabalharmos no sentido de fortalecermos a estabilidade macroeconômica do nosso país e, consequentemente, irmos contribuindo para a melhoria das condições de vida dos nossos cidadãos. A grande contribuição que o Banco Nacional de Angola pode dar a este processo é a contínua redução das taxas de inflação, no sentido de, no médio e longo prazo, nós possamos efetivamente alcançar taxas de inflação baixas e estáveis e que permitirão, obviamente, aos agentes econômicos de olharem com melhores perspectivas para o futuro. Estamos a falar em taxas de inflação de um dígito, certo? Um dígito. O nosso objetivo de médio prazo é uma taxa de inflação de um dígito. E o objetivo de longo prazo é uma taxa de inflação que esteja alinhada às taxas de inflação que se observam nos países da SADC, que são taxas muito mais baixas e que, de acordo com os indicadores de convergência macroeconômica da SADC, devem estar aí à volta dos 7%. Pelo nível de desaceleração que temos observado, que se calhar até pode surpreender mesmo o BNA, quando é que espera que podemos ter a taxa de um dígito? Nós, nas nossas mais diversas comunicações que fizemos relativamente a este tema, referimos-nos ao alcance de uma taxa de inflação de um dígito em 2027. Né? Mas permita-me ser prudente. Permita-me ser prudente. O que eu lhe posso dizer neste momento é que estamos no caminho certo. Muito obrigado, Sr. Governador, por essa entrevista ao Jornal de Economia e Finanças. E como disse no início, espero que não seja a última, que seja a primeira de muitas. Nós estamos abertos para isso e sempre que as condições o permitirem, nós estaremos disponíveis para conceder mais entrevistas. Quem sabe, se alcançarmos a taxa de inflação de um dígito antes daquilo que são as nossas expectativas, teremos todas as condições para voltarmos a conversar. Muito obrigado, Sr. Governador. Nós aqui agradecemos.